Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo sobre o livro de Daniel. Já entramos capítulo 4. Falando sobre Nabucodonosor, este sonho que ele teve, novamente outro sonho pessoal dele, ligado com ele. Ele lembrou o sonho, nesta vez ele chamou os mais sábios do reino dele para dar a interpretação e ninguém conseguiu. E mais no fim Daniel foi chamado, mas Daniel que conheceu bem Deus e também, Daniel teve grande desejo a servir Deus naquela altura. Então, por entrar este ensinamento de hoje, quero lembrar-te sobre a importância de manejar bem a palavra de Deus. Jesus, quando ele chegou aqui, ele falou em parábola. Lembra-te, falamos sobre a palavra como uma história com significado escondido. Mas é como este sonho de Nabucodonosor. Muitos sábios estavam lá e eles todos foram chamados, mas somente Daniel conseguiu dar a interpretação certa. Então, vou dizer, por entrar palavras no Novo Testamento, estas palavras profundas de Jesus, muitos dos mais educados vão chegar dizendo, palavra é história como ensinamento geral, mas não vamos conseguir entender todos os detalhes. E quando Jesus falou em parábola, mas depois os apóstolos veio a ele perguntando, mas o que significa esta palavra? Vou dizer, Jesus não respondeu, não é necessário saber, estou a dar-te entendimento geral. Ele não disse isto. Ele explicou o significado de toda a palavra. Então, Marco, como é possível me saber a Bíblia? É necessário ficar com a palavra e reconhecer distinções diferentes. Não mudando a palavra por falta de entendimento, não. Combinando a tua crença com a palavra para, no fim, ter uma crença que é segundo a palavra. Eu posso dizer isto. Mas no fim, outro vai dizer, eu não estou a ver, não estou a acreditar. Ok, mas é o teu desejo. Se quer ser como este adivinhador que falamos a última vez, outros magos, mas se quer ser como Daniel, é outra coisa. Cuidado. Eu não estou a dizer que eu tenho todas as respostas. Não estou a dizer isto. Mas vamos estudar a palavra de Deus com esta perspectiva. Porque a palavra tem as respostas. Fica comigo então. Não deixa a palavra mas é a nossa tradição. Como isto, se está segundo a palavra, é boa tradição. Mas se não é segundo a palavra, é tradição má. Pensa desculpa. Não estou a tentar destruir a tua religião. Estou a tentar ensinar-te a palavra de Deus. Cuidado. Mas vamos abrir as nossas Bíblias. Hein? Eu posso falar sobre estes assuntos e alguns mas não estou a ver, Marco. Ok, é a tua opção, a tua decisão. Mas vamos começar Daniel capítulo 4. Acabamos no fim de versículo 7, a nossa última vez. Vamos ler versículo 8 e 9. A Bíblia diz, mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo... Então, mas Nabucodonosor, entendimento um pouco fraco. Vamos falar, versículo 9.
Beltesazar, mestre dos magos, ele falou, chamou ele, segundo o nome do Deus dele naquela altura. Isso é, ele está a contar a história antes destes 7 anos. 9. Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Vou dizer, interpretação de Deus. E fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quando está a manejar bem a palavra de Deus, esta palavra vai explodir, vai ler uma coisa que vai ser um versículo num lugar, que vai ser confirmado de um outro versículo num outro lugar. E no fim, Deus vai combinar. Eu sei, como eu disse, eu sou estudante. Estou professor também, sou estudante. Mas, esta palavra, quando está a reconhecer uma coisa, Deus vai firmar aquela coisa no teu coração e vai ficar forte. Vai ficar com um entendimento que outros não têm, que não passa tempo com Deus como isto. Está comigo? Está a ver? Então, mas no fim, no início deste versículo 8, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar. Vou dizer, a Bíblia King James, eu penso que é melhor deste versículo, diz, cujo nome era Beltesazar. Marco, era, qual é a diferença? Não, lembra-te, Nabucodonosor está a contar a história, está a mostrar a perspectiva dele. Lembra-te, estas distinções são importantes. Marco quer dizer é errado, mas vamos ganhar algum entendimento por ler desta forma. Mas esta Bíblia King James era Beltesazar. Entrou na minha presença Daniel. Por que é que o rei está a chamar Daniel pelo nome hebreu dele aqui? Hebraico. Está a ver? Ele, uma mudança do entendimento de rei Nabucodonosor por contar esta história, ele está a reconhecer o Deus dos hebreus é melhor do que outros, como também o meu Deus, deste Daniel Beltesazar, que foi nomeado segundo o meu Deus, mas ele está a chamar Daniel agora. Está a ver? É grande diferença. E por não ver esta palavra era, vai perder esta perspectiva, que é importante. Marco sempre é muito preocupado com qualquer jeito inteiro da palavra. Sim! Estou preocupado com a verdade. A tua palavra é a verdade. Desculpa, estou a cuspir, O meu escritório vai ficar molhado no fim da mensagem, mas não há problema. Vamos falar a verdade com entusiasmo, com a força do Espírito Santo. Sim, não segundo a minha opinião, a minha palavra não é nada, a palavra de Deus é tudo. Ok, então eu disse isto, cujo nome era Beltesazar, Bíblia King James, contando a história em versículo 9, Nabucodonosor usou também Beltesazar, naquela altura, antes desses 7 anos. Mas agora ele quer dizer Daniel, que era chamado Beltesazar. Então, no qual há o espírito dos deuses santos. Ok. Primeiramente, há duas coisas aqui, mas vou falar sobre o outro mais tarde. O espírito dos deuses santos, porque vamos achar um chamado santo descendo do céu neste sonho de Nabucodonosor. O entendimento dele não é segundo o entendimento do crente do Novo Testamento que entende trindade, mas com certeza Nabucodonosor está a mostrar um entendimento de uma distinção muito importante, que o Deus de Daniel é, como chamou mais cedo neste capítulo, o Deus Altíssimo, o Deus Altíssimo.
Então podemos dizer isto também. Anjos, algumas vezes, são chamados deuses. É outra complicação. Mas não realmente, mas vamos examinar tudo. Mas simplesmente vamos ler este passagem que lembra-nos de Gênesis capítulo 41 com José diante de Faraó. Vamos ler Gênesis 41, quero ler versículo 38. Quando um homem consegue entendimento destas distinções, mas é reconhecido como homem que conhece Deus. Lembra-te, Pedro e João, pescadores, mas com grande coragem, diante os judeus líderes, eles reconheceram e maravilharam. Sim. Eles passaram tempo com Jesus. Está a ver? Eu não vou ser Daniel, não vou ser Moisés, não vou ser este José, mas eu tenho o Espírito Santo dentro de mim como salvação e é possível mim ser Marco, crente fiel. E também, não somente como Daniel mais fiel, é o meu caminho, não é nada. Não, é o caminho Jesus. É Ele. Isso não é sobre Marco. Eu quero exaltar a minha cabeça, que é Jesus. Deve ser a nossa... Marco não é nada. Mas Jesus, Ele é tudo. Gênesis, capítulo 41, versículo 38, a Bíblia diz: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Eu tenho o Espírito Santo. Não vou conseguir entender esta palavra sem o Espírito Santo dentro de mim. É um destes mistérios. Vamos ler. Colossenses, capítulo 1. Esta Bíblia é excelente, hein? Quer contar os mistérios de Deus, mas deve contar mistérios que são nomeados no Novo Testamento. Segundo o homem que recebeu estes mistérios, Paulo, ele escreveu muitas cartas. Colossenses capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ele está em mim. Aleluia! Eu tenho salvação, eu tenho a vida eterna porque tenho Jesus. Mas, Marco está a dizer o Espírito Santo, não está a dizer Jesus mesmo. Mas vamos ler Romanos capítulo 8. Estou muito feliz que perguntou. Romanos capítulo 8, vou começar com o versículo 8. Bons versículos para memorizar neste capítulo, são cheios de entendimento de Cristo. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, Espírito Santo, ou Espírito, esta parte da Trindade, Espírito de Deus, mas chamado também Espírito de Cristo, é muito fácil entender que Cristo era Deus manifestado em carne simplesmente por confiar na palavra. A pessoa que quer negar isto tem falta de entender, mas eu não vou conseguir acreditar que ele realmente foi Deus em carne. É impossível. Eles querem dizer isto. Por quê? Porque eles não aceitam a palavra como está escrito. Versículo 9, novamente. Muito obrigado, Marco. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, versículo 10, e se Cristo está em vós, está a ver? O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa de justiça. Mas, Marco, eu não vou conseguir entender exatamente segundo o teu ensinamento. Mas cuidado. Vou dizer, deve ter certeza a tua crença é segundo a palavra. E há muito mais nesta palavra que nós ainda não conseguimos entender. Eu vou dar-te a palavra. Cuidado. Se quer falar com a palavra, mas
Entra com provas. Vou dar-te desafio. Entra com provas. Manja bem esta palavra. Mas sendo pronto também para aprender. Mas sabemos que o Espírito Santo, desde Cristo morrer e ressuscitar, ele habitou em mim. Eu sou selado. Jesus, antes de sair, ele disse, ele vai habitar em vós para sempre. Eu sou filho de Deus. Eu tenho segurança eterna, sendo filho dele. Não estou a dizer, Marco é homem perfeito. Mas qual é o teu desejo? Qual é o meu desejo? Deus vai ser feliz, agradado com a minha vida no fim? Espero que sim. Mas é necessário andar pela fé. Espero que está a entender isto. Não estou a tentar dar-te qualquer palavra. Esta é a palavra de Deus. Então, mas Nabucodonosor, mas ele estava preocupado com este Deus de Daniel, não Beltesazar, segundo o nome do Deus dele. Davi, no Velho Testamento, antes da morte de Cristo, ele orou, Salmo 51, versículo 11, ele orou, não tira o teu Espírito Santo de mim. Eu penso que ele usou a palavra Espírito naquela altura. Naquele versículo. Mas foi possível o Espírito Santo entrar e sair antes da morte de Cristo. Mas para crente, não. Eu sou filho de Deus. Ouça a minha palavra, a palavra de Deus. Jesus é chamado primogênito, filho de Deus. Eles não nasceram de novo no Velho Testamento. É claro, eu posso repetir. Eles não nasceram de novo. Eles foram guardados em morte. Até que Jesus ganhou as chaves. Está a entender? Tenho chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículo 1. Eu estava a falar com o muçulmano. Dá-me prova desta ressurreição de Jesus. Eu mostrei o Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Então, depois de ler aquele versículo, eu disse, eu tenho pergunta para ti também. Quais são as chaves da morte e do inferno? Explica-me. Ele disse, mas vamos falar mais tarde. Sim, ele disse isto. Ele não teve resposta. Outro queria dizer, João 17, versículo 3, está a dizer o único Deus, Deus Pai. Eu disse, mas também, o mesmo autor, também Deus sendo o autor, mas João escreveu o primeiro João, capítulo 5, versículo 20, que diz, Cristo é o único Deus verdadeiro. Mas não está a falar sobre Cristo, não. É a minha tradição. Ele não quer ouvir a palavra. É o problema. O problema é o coração de homem com esta palavra também. Mas ele é descrente. Mas pode acontecer com crentes também. Palavra, ensinamento geral. Cuidado, fique com a palavra. Pede a Deus para dar-te sabedoria, para abrir mais o teu entendimento para a palavra. Sim! Ele quer ajudar-nos, mas a razão, muitos estão a andar como cegos, porque eles não estão a procurar Deus com sinceridade. Estou a falar contigo, pai pastor? Sim! Cuidado. Estou a falar a verdade. Não é necessário saber esta verdade. Cuidado. Tradições de homem não são nada com Deus. Vamos voltar. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, vou continuar, quero ler este versículo 9 novamente. Mas, isso é boa palavra. Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que ante o Espírito dos deuses santos
e nenhum mistério te é difícil. É a confissão deste rei Nabucodonosor, gente que observou Daniel, que sempre teve capacidade, mas não foi Daniel, foi Deus nele. Mas por honrar Deus, Deus disse, vou ajudar-te, Daniel. Sim, vai ficar. Então, mas, parábola, vamos ler Mateus capítulo 13. Jesus falando em palavras neste capítulo. Lembra-te, Daniel, Mateus capítulo 13. Parábolas sobre o reino dos céus numa forma misteriosa. Que é reino físico. Para entender estes assuntos, é necessário reconhecer a diferença entre reino físico e reino espiritual. O reino físico, mas reinando fisicamente sobre este terra, ainda não aconteceu com Jesus. Ele está a reinar acima com justiça, reino de Deus, sim. Mas o reino dos céus ainda não aconteceu. Como vai saber e entender parábola? Mas, Mateus capítulo 13, vamos começar com o versículo 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por palavras? E respondeu, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Quando a Bíblia diz sermão da montanha, sermão na planície, são mensagens diferentes. Está a entender? Hein? Versículo 12. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, vou dizer fé, também procurando o entendimento da palavra, até aquilo que tens, lhe será tirado. Cuidado. Por isso lhes falo por palavras, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendam. 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. E ouvirão de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. Está a ver? Olhos e ouvidos são ligados com o coração e se convertam e eu os cure. 16. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes, e não o viram, e ouvir o que vos ouvis, e não o ouviram. Ele está a falar com estes apóstolos. Estes que, depois da ressurreição de Jesus, ficaram com dúvidas. Tomé, duvidor. Ele está a falar com Tomé, mas também com outros. Vou dizer João mais perto, mais entendimento. Está a ver, é como isto. Então, mas vamos procurar melhor entendimento, hein? É necessário. Jesus usou palavras. Mas é injusto, Marco? Alguns não vão entender. Não é injusto. É segundo o coração do homem. Eu não posso forçar-te a gostar da palavra. Também não pode forçar-me. É um individual no coração reconhecendo, não vou contar todos os detalhes da minha vida contigo. Eu tenho coisas vergonhosas na minha vida. Eu posso contar histórias, eu não quero ninguém saber. Sim, é possível. Eu não sou grande homem, eu não sou nada. Paulo, antes da salvação dele, ele estava a procurar matar cristãos. Mas eu vou dizer uma coisa, quando eu recebi Cristo, eu sabia uma coisa. Não sou salvo porque Marco é boa pessoa, eu sabia isto com clareza. E ele está a dar-me desejo para ele servir. Eu não sou servo perfeito.
eu pedi perdão todos os dias. Mas segundo nível do meu amor para Cristo, Ele vai recompensar isto. Não com tesouro como ouro ou prata, não. Mas com entendimento da palavra. Eu acredito nisto. Então, mas palavras, esta Bíblia é cheio de mistérios. Outros vão dizer, Marco, eu quero entender a Bíblia como o teu entendimento, mas eu ainda só me melhorar o meu entendimento, mas vou dizer, procure Deus e Ele vai ajudar-te. Ele é justo, Ele não vai negar o coração que procura Ele com sinceridade, mas cuidado por deixar da palavra. Não? É grande perigo. Mas qual é o teu desejo? Depois de provas, muitos crentes querem parar ou tornam-se preguiçosos do respeito das coisas de Deus. Eu posso dar testemunho disto durante períodos da minha vida também. É muito fácil, mas eu podia dar referência, eu quero ler Hebreus capítulo 11, versículo 6. É bom versículo. Posso citar na língua inglesa, provavelmente na língua portuguesa, mas vou ler. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Busca Deus com força, segundo a palavra. Fica fiel. A riqueza desta Bíblia não vai ser achada neste mundo. Ele está confiando em ti, confiando em mim também. Vamos tentar trabalhar para fazer uma coisa para Deus. É o que Ele quer. Ok, vou encorajar-te para procurar as coisas de Deus com força. Vamos continuar. Eu vou continuar Daniel capítulo 4. Quero ler versículo 10 até 18. Vamos ler esta passagem. A Bíblia diz: Eis, pois, as visões da minha cabeça. Nabucodonosor falando. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu e era vista até aos confins da terra. Grande árvore vista de todos. Hein? A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nele sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos e toda a carne se mantinha dela. 13. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que vigia, santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacude as suas folhas, espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dele e as aves dos seus ramos. Tudo foi derrubado desta árvore. 15. Mas deixei na terra o tronco ficou só, o tronco, com as suas raízes, mas atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Aquela árvore, humilhado, levado para baixo. Peço desculpas, né? Mas versículo 16, seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal.
e passam sobre ele 7 tempos. E esta sentença é por decreto dos vigias. Outro decreto, não de Nabucodonosor, isso é decreto celestial. Hein? E esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constituiu sobre ele. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi, tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos, tem em ti a habitação eterna do Espírito Santo, o Consolador, que pode ajudar a levar toda a palavra. Esta última parte não é escrito aqui. Mas como o Espírito Santo, temos esta possibilidade. Hein? Ok, então, mas versículo 10, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande com fruto, sombra e proteção. Algumas vezes na Bíblia, árvore é como pessoa e outras vezes como nação. Então, falamos sobre isto como nosso ensinamento do livro de Apocalipse. Do respeito de estas, pode ser cabeças, mas pode ser ligado com rei, pode ser ligado com reino. Ok? Guarda este pensamento, porque estas são usadas, vou dizer, intercambiavelmente no livro de Daniel. Então, mas vou dizer, esta árvore é Babilônia, este rei Nabucodonosor é como refúgio mundano. Então, mas lembre-te que a proteção do mundo é temporária e, neste sentido, falso, ok? Para ter boa condição, para ter riqueza deste mundo, para ter boa casa, carro ou motor, ou outra benção física para assistir a tua vida, mas isso não é vida espiritual. É dando-te poder para comer e sustentar a vida. E muitos são ligados somente por sustentar a vida física, mas Deus tem muito mais para nós. Então, mas vamos ler Jeremias, deste respeito desta proteção, Jeremias 27. Vou ler versículo 5 e 9. Eu fiz a terra, o homem, e os animais que estão sobre a face da terra. Com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e dou a quem é reto aos meus olhos, segundo a escolha dele. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Vou dizer, Nabucodonosor levou Israel ao cativeiro segundo a vontade de Deus. Não estou a dizer que ele foi um homem excelente, santo, que acreditou na palavra de Deus, mas, evidentemente, ele teve algumas boas qualidades. E eles foram levados lá, mas vou dizer isto, Deus vai recompensar Babilônia por tirar o povo dele também. Ele usou como instrumento, mas como julgamento também, que ainda não vai acontecer no fim. Mas também Babilônia foi destruído de Medo-Persa, como falamos quando entramos com aquela imagem do sonho de Daniel capítulo 2. Mas do outro respeito, Nabucodonosor vai cair também. Então, ele teve boas coisas, mas vamos achar no fim deste capítulo 4 que este Nabucodonosor vai chegar à conclusão, vou dizer, orgulho na vida dele, pensando e dizendo, mas eu sou boa pessoa. Algumas vezes eu começo a acreditar nisto e Deus, ele está lá com julgamento.
Cuidado, Marco! Cuidado você também, hein? Deus vai julgar o orgulho de homem. Sim! Ele quer nos andar com humildade. Com humildade, vou dizer, verdadeiro, genuíno. Não humildade falso com a boca, mas não do coração. É fácil me dizer uma coisa da boca, mas humildade do coração é outra coisa. Vamos ler também Ezequiel, capítulo 31. Ezequiel 31, quero ler versículo 3 a 6. Eis que a Síria, ou outro rei de um outro país, era um cedro no Líbano, de ramos formosos de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos expressos. Mas vou dizer, ele está a falar sobre esta Síria aqui, mas de Faraó em versículo 2, mas também no fim de capítulo 30, e também 30, versículo 24, quando isto é Nabucodonosor e Babilônia, ou pelo menos Babilônia, mas ele está a falar sobre os vários reinos, também reis aqui na terra, naquela altura. 4. E as águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, e as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas quando brotava. 6. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, como achamos em Daniel 4 com Nabucodonosor. E todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos. E todas as grandes nações habitavam a sua sombra. Está a ver? É quase a mesma palavra que achamos em Daniel capítulo 4. Está a mostrar o plano de Deus para exaltar várias nações, mas até a segunda vinda em que Jesus vai ser sobre tudo. E todos os reinos vão ser entregados. Ele já ganhou direito destes reinos, mas ainda não está a reinar fisicamente. Mas Marco, qual é este reino físico? É do trono de Davi. Davi é judeu, através de Abraão. Genealogia, Mateus capítulo 1, ligado com o reino físico. É claro! Não fica duvidoso com este assunto simples. Recebe a palavra que Deus quer entregar a ti. Vamos ler Mateus capítulo 13. Neste livro, o reino dos céus numa forma misteriosa. Mas, 31. Outra palavra. História com significado geral. Não! História com significações específicas. Sim. Outra palavra lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Está a falar sobre a exaltação deste grau plantado na terra, no campo. O campo é o mundo, segundo a palavra de Deus. Então, há crescimento, ainda não estamos a ver este resultado desta parábola. Vai ser achado com Babilônia mistério, grande prostituta, ligado com Roma, mas também com líderes deste mundo. Já falamos sobre isto com o nosso ensinamento sobre o livro de Apocalipse. Simplesmente quero te ver. Esta palavra é dado
por entendimento, este árvore é ligado com Babilônia, com Assíria, com outras nações. Falamos sobre isto no livro de Apocalipse, aquele ensinamento. Mas este árvore é ligado. É os gentios reinando sobre a terra, mas vou dizer, federação ou conglomeração, não sei, estou a dizer isso exatamente, mas vamos dizer federação de nações no fim, antes da segunda vinda. É isto. Planteado no campo. Mas Marco, isso é muito interessante. Sim, mas cuidado. Muito está a procurar o mundo. Mas vamos ler também Lucas capítulo 13. Eu vou dizer, estas distinções que parecem menor são muito importantes. Muito importantes. Lucas capítulo 13, vou ler versículo 18 e 19. Eu já ensinei estas coisas. Deve saber já. Mas muitos, não. mas este reino dos céus, reino de Deus sendo definido. Mas reino de Deus é justiça, é espiritual. Justiça, paz, alegria. Não é do trono de Davi. Deus agora está a reinar com justiça. É o reino de Deus. Cuidado, não é o mesmo. Sim, ambos reinos foram presentes na pessoa de Cristo. Mas eu posso apresentar estas coisas? Vai conseguir entendimento ou vai ficar duvidoso como Tomé? Mas sem ver, não vou acreditar, Jesus chegou. Mas Tomé? Está a ouvir? Eu estava lá. Sim. Cuidado. Lucas 13, versículo 18. E dizia... Aqui é semelhante o reino de Deus, não o reino dos céus aqui. E aqui o compararei, é semelhante a grão de mostarda. Já achamos isto em Mateus 13. Mas, grão de mostarda que um homem tomando-o lança na sua horta. E cresceu e fez-se grande árvore. E em seus ramos se aninharam as aves do céu. Vou dizer, ele não semeou este semente, mostarda, num campo. A Bíblia diz numa horta. Qual é a diferença, Marco, entre horta e campo? Ele colocou semente no chão. Não. Campo é o mundo. Já vimos em Mateus. Mas aqui, horta é como quintal, como lugar preparado. A diferença, mas um é semeado no mundo, outro é semeado numa quintal, vou dizer, horta, jardim, que é como preparação, lugar com terra já preparado. Vou ligar isto com religião, um lado espiritual. Vou dizer, este mistério Babilônia, em capítulo 17, Apocalipse, tem muita ligação com coisas espirituais. Mas por chegar a 18, capítulo 18, é muito ligado com coisas econômicas. São diferentes. Economia é ligado com o mundo. Todos estão abaixo desta árvore. Mas, reino de Deus, sendo semeado de mostarda, fé, confiando neste campo, horta ou jardim, mas é outra coisa, terra já preparada. É como o lado espiritual combina melhor com Apocalipse 17. E vou dizer, todas as denominações maiores, mas não batistas. Não vou dizer a Assembleia é pouco diferente também, mas ligado com a Igreja Católica, sendo a mesma Igreja, ou dos ramos da Igreja Católica que saíram da Igreja Católica durante o tempo de Reforma, em que achamos como ser luterano, anglicano, como estes outros, presbiteriano, metodista, outros saíram daquela altura, guardando muitas das práticas. É triste.
Muitos vão dizer, eu sou cristão fiel porque eu estou no culto da minha igreja. Eles têm testemunho, muitos têm testemunho de você nascer de novo. O novo nascimento é o que é importante. E por mim nascer de novo, mas muitos estão a colocar fé deles no mundo, outros estão a colocar fé deles nas igrejas, ou na igreja deles. Mas isso é sempre estou contra ensinamento de tradições. Como este que disse, ele apontou dedo no meu rosto falando sobre calvinismo, eu estou a apontar dedo a ti agora. Tu és culpado por confiar na tradição da igreja e não na palavra. Eu vou deixar-te para digestar e mastigar um pouco esta palavra para determinar mais como se aplica à minha vida. Vou pedir a Deus para dar-te ajuda para mim também. Está a ver? São diferentes. Um mostardo planteado no campo, outro numa horta, mas semelhantes, mas diferentes. Estas distinções são importantes. Daniel, ele conseguiu dar a interpretação certa, porque ele estava ligado com Deus e a palavra dele. Muito obrigado, Marco. Ok, nesta passagem, Lucas 13, a semente é semeada numa horta que é como terreno preparado, mas com também segurança falsa como religião. Muitos ligam religião falso com Babilônia misterioso de Apocalipse 17, 18, que é verdade. Mas vamos ler este Apocalipse 18. Hein? O diabo quer enganar. Muitos têm confiança como homens religiosos, por ser ligado com a igreja, por ser ligado com outra religião, ou simplesmente com o mundo. Não há muitos que estão a pedir, dá-me a palavra, eu tenho fome, dá-me a palavra. Então, mas Apocalipse 18, mas vou começar com o versículo 8. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ele prantearão quando vier uma fumação do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Então, mercadorias de ouro e de prata e de pedra preciosa, mas grande lista chegando ao fim de versículo 13, e almas de homens. Está a ver? Mas a confiança falsa, fé falsa, por ser fé colocado no campo, fé colocado numa horta. Mas estas grandes árvores crescem e pessoas chegando abaixo da sombra daquela árvore, sim, sou muito confortável aqui, há sombra. Mas aqueles 3 homens judaicos lançados na fornalha, elas andavam como pessoas na sombra, mas no meio da prova. Está a ver? Hein? É coisa pouco bonita. Ok, mas vamos voltar. Daniel capítulo 4, e vou ler este versículo 13. Daniel 4, versículo 13 diz, estava vendo isso nas visões na minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. Mas qual tipo de criatura é este santo? Eu não vou ler alguns exemplos de achar esta palavra santa
Não vou ler tudo, mas vou dar-te referência. Se tem caneta, seria muito bom escrever notas para guardar estes ensinamentos, para não ser crente preguiçoso. Vou dizer, no fim, este ensinamento pode servir como um comentário. Não vai lembrar tudo. Outro que pensa mais inteligente, ele está sentado na cadeira. Vou escutar bem, vou lembrar tudo. Não vai. Este talento de lembrar desta forma, pode ser. Deus deu-te este talento, mas a maioria de vocês são como eu também. Marco ainda sabe escrever notas. Mas João capítulo 6, versículo 10 diz Deus é santo. Também Salmo capítulo 16, versículo 10. Também Atos capítulo 2, versículo 27 diz Cristo, Jesus Cristo é santo. Deuteronômio 33, versículo 8. Deuteronômio 33, versículo 8, na Bíblia King James só, diz que sumo sacerdote santo, este sumo sacerdote do Velho Testamento. Também Salmo 89, versículo 19 e 20, está a falar sobre rei Davi sendo santo, sendo ungido, mas que é uma figura de Jesus. Todos estes são ligados com Deus, mas eu escrevi isto. Provavelmente, este santo, este vigia, provavelmente não é uma das opções destas listadas. Mas vamos ler 1 Pedro capítulo 1. Né? Palavra com palavra, escritura com escritura. Vamos tentar achar algum entendimento. Né? 1 Pedro capítulo 1 e versículo 12. A Bíblia diz, aos quais foi livrado que não para si mesmos, mas para nós, elas ministravam estas coisas que agora vos foram anunciados por aquelas que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregam o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar, ou na Bíblia inglesa, pelo menos ver, vigias. Mas uma pessoa que quer ver ou olhar alguma coisa, os anjos estão a tentar entender estes assuntos de Deus, dar ao homem este grande perdão, este misericórdia, redenção, maravilha. Eles não sabem a morte, não esta morte física. Eles sabem esta morte eterna por desobedecer. Mas fique comigo, hein? Vamos ler também Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, quero ler versículos 51 até 53. A Bíblia diz, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, ou vou dizer, decreto dos anjos, e não a guardastes. Ordenação aqui, decreto, Daniel capítulo 4. Eu penso que este vigia, este santo, é anjo. Mas vamos ler também Mateus 25. Mateus 25. Fique comigo, hein? Não vai gostar tudo que estou a dar. Alguns vai sufocar com esta palavra. Falando a verdade, vou falar a verdade. Algum de vocês vai sufocar. Sim. Mateus 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele. Mas chamaram santos anjos.
é possível este que vigia é ligado com também esta outra descrição, santo que é anjo. Eu penso que é anjo. Mas vou dizer, é chamado santo anjo. Mas Marco, qual é a diferença entre anjo santo e anjo que não é santo? Ou vou dizer anjo imundo, ou vou dizer sujo, ou desobediente. Qual é a diferença? Não, Deus, eu penso que Deus criou todos os anjos sem pecado. E pecado não entrou no mundo através de anjos, mas o diabo estava lá. Mas entrou, a Bíblia diz, através de homem, porque o homem foi aquela pessoa responsável naquela altura, como portal. Mas, alguns daqueles anjos que Deus criou, tornou em rebelião seguindo Satanás. Então, mas há anjos santos e anjos não santos. Há distinções, como este adjetivo santo que nós não queremos esquecer. Uma vez, Jesus disse, mas na ressurreição, o homem vai ser como anjo, mas ele não disse como anjo. Ele não disse isto. Eles não casaram, nem saudaram em casamento. Ele disse que eles estavam como os santos no céu. Uma outra distinção importante. Por que, Marco? Porque alguns anjos deixaram a sua primeira habitação chegando aqui na Terra, chamados filhos de Deus, antes do tempo em que o homem podia nascer de novo. Não foram homens. Eu sou filho de Deus por nascer de novo. Está a entender? A Bíblia é clara. Mas alguns anjos deixaram a primeira habitação. Quando Jesus disse, anjos não casam e são dados em casamento, ele está a dar referência aos anjos no céu. E vou dizer, este grupo que seguiram o diabo, mas alguns, a Bíblia diz, e Judas, eles deixaram a sua primeira habitação, mas procurando outra carne. Como homossexualidade, mas com anjos pode ser um pouco diferente, hein? Mas não é possível. Não é possível quando o anjo não deixa céu a sua primeira habitação, sim. Está a ver? Estas distinções são importantes. Devemos entregar tudo isto diante de Deus em oração para chegar à conclusão. Mas o que é verdadeiro? A tua palavra é verdade, mas o que a tua palavra quer dizer a mim? Estas distinções são mais importantes. Então, eu escrevi em Atos 7, 51 a 53, os anjos proclamam os decretos de Deus. Em Mateus 25, versículo 31, os anjos são chamados santos. Ok. Eles vão chegar com este decreto para derrubar a árvore, mas o problema, nosso tempo já chegou. Estou no meio desta passagem, mas vou parar aqui. Mas guarda estas palavras da palavra de Deus que entreguei hoje. Estas distinções são importantes. Pode confiar no mundo, pode confiar na igreja, mas confiando em Deus é outra coisa. É segundo a palavra dele. E vou dizer, a pessoa que faz isto melhor vai ganhar melhor entendimento, vai ter relacionamento mais certo com Deus, mas há outras coisas ligadas. Algumas vezes homens, mas que não têm educação, podem ser mais próximos a Deus que grandes educados. Mas depende do coração de homem. Quero encorajar-te a guardar estas palavras com significado detalhado, que é a nossa responsabilidade procurar. Este sonho de Nabucodonosor, Daniel vai conseguir interpretação, mas outros não. E vamos falar mais sobre isto como a nossa próxima vez.
Então, até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.